Catiele Inês Pereira, Júlia Helena Mels, da nossa escola Narciso, que vão nos apresentar Moedas Narciso, uma cooperativa do bem. Ajude você também. Bem-vindas, meninas, muito obrigada por estarem aqui. Bom dia. Bom dia a todos. É muita felicidade que a gente venha aqui apresentar esse projeto, então, que se iniciou esse ano, né? Então, Prof. Cati, né? Eu sou a Prof. Júlia, diretora da escola. Então, estou aqui representando, junto com a Prof. Catiele, o projeto, né? Que abrange tanto as turmas de pré-escola, pré-A e pré-B, até o 5º ano. Então, esse projeto envolve toda a escola. Então, vamos lá, a apresentação. Elas que vão passar? Ô, gente. Vamos ver. Vamos aqui. Bom, o nosso projeto, ele se inicia com o recolhimento de materiais recicláveis, que já é de comum, todas as escolas, né, fazem todo esse recolhimento, mas então ele veio esse ano um pouquinho a mais. Nós, como professores, observamos que a gente precisava envolver um pouco mais esses alunos e a gente trouxe junto ali coisas físicas para eles, né? Uma troca imediata, né? Eles vão trazer para a escola esse material, mas o que vai estar acontecendo? Então, durante a apresentação, vocês vão ver que tem todo o envolvimento ambiental, né, dos materiais recolhidos, da educação financeira, que é a ligação direta com os alunos, e também uma ação social, que é a finalidade que está dentro desse projeto. Então, inicialmente, né, a gente teve um desafio com o pessoal do Verde a Vida, né, e a gente gosta de ser desafiado, pela questão de que a gente tinha pouco retorno em questão de quantidade de óleos recolhidos durante o ano, e aí trouxeram a questão das tampas também. Então, a gente pensou em alguma ideia, né, em logo organizar fisicamente para os alunos e também trazer as famílias juntos, né? Nós organizamos pedimos para trazer litrão de óleo e ali a gente identificou e largamos na mãozinha deles para levar para casa esse litrão e trazer cheio para a escola. A primeira meta ali, o primeiro desafio deles, mas ali a gente já pensou assim, tá, ele vai trazer cheio, o que ele vai ganhar? Então, ali já surgiu, então, um retorno para eles, né? Que foi que a gente pensou numa moeda, alguma coisa de troca, para além de todo esse recurso, de tudo que eles sabem que a gente vai fazer depois com o óleo, todas as tampinhas, para onde vão, o que é feito, mas alguma coisa que fosse feito na escola. Então, a gente criou a nossa moeda Narciso, como vocês estão vendo ali, mas a gente criou essa moeda pensando na questão de retorno que não seria muito rápido, né? Então, a gente plastificou ela para ela ter uma durabilidade, só que a gente não vencia mais produzir e plastificar. Então, chegou um momento que a gente viu outra necessidade. Numa semana de troca ali com os alunos, veio assim, né, prof, por que a gente não tem uma notinha? Vamos ter uma notinha. Então, já acendeu ali aquela luz, então, da educação financeira, do sistema monetário, vamos ter a nossa cédula da Narciso, da moeda Narciso. Ah, tem figuras, prof, que figuras são essas que tem no real? Ah, vamos colocar figuras também na nossa. Então, ali foi bem um quero-quero que eles trouxeram um chimarrão da nossa cidade, e seguindo, então, a mesma numeração das moedas reais que a gente trabalha lá na escola. Que é da vida real deles, né? Então, tentar aproximar o máximo possível esse nosso projeto com a educação financeira mesmo que existe. E para que todos conseguissem uma moedinha, nós pegamos assim um tanto, imaginamos, né, que seria tranquilo trazer 20 tampinhas. 20 tampinhas, uma moeda Narciso. Na hora, ali naquela semana, ele já ia receber 30 latinhas, porque então nesse meio tempo a gente percebeu, precisamos ter algum outro material para além, para que a latinha vai trazer algum recurso financeiro que a gente vai precisar também ter nesse decorrer do projeto, né? Mas tudo muito ideias, e os 2 litros de óleo, então, o litrão cheio, uma moeda. Então, a gente se surpreendeu com a quantidade de tampas que estavam chegando, né, prof? Porque vinham todos os dias, vinham tampas, e a gente via essa necessidade. E aí, aqui entrou a questão, né, de cálculo.
por exemplo, 20 tampinhas, eles traziam 60 tampinhas. Como é que a gente vai calcular quantas moedas eles vão ganhar? Então, a gente conseguia trabalhar a questão da matemática. Às vezes, eles eram pequenos, eles não entendem a questão da divisão ainda, mas a gente conseguia montar com eles os grupinhos. Então, de uma forma lúdica, a gente conseguiu introduzir a questão da contagem, porque as profs... Mas chegou um momento que vocês vão ver que a gente vai explicar, aquilo que se tornou algo muito rotineiro, né? E a gente precisou adaptar isso também. Uhum. E logo um mês depois do start ali, que tudo isso começou um pouquinho antes da Páscoa. Aí em maio a gente teve um sábado que estava todas as crianças na escola, nós fizemos então uma reunião com todos para demonstrar para eles tudo o que estava chegando na escola, porque eles viam, né? Minha turma faz isso, mas e as outras turmas, como estão? E como a Prof. Pri já estava fazendo o acompanhamento e fazendo uma planilha, a gente tinha ali mais ou menos contando quanto que tinha. A gente tinha passado de 10 mil tampinhas, ali tem, né, 12 mil tampinhas em menos de um mês de recolhimento, e ali a gente foi vendo com eles, pessoal, como que a gente vai fazer isso? Prof, tá uma bagunça, prof, porque daí trazem todo dia. E ali foi decidido que os alunos iam participar disso de forma mais efetiva ainda, né? Então, eles trouxeram a questão, assim, de que a gente precisava organizar, né, a nossa semana, porque estavam chegando produtos todos os dias, estavam chegando coisas todos os dias, e aquilo estava atrapalhando a aula das profs, porque todo dia elas tinham que parar o conteúdo delas, o planejamento delas, para poder contar aquelas tampas, porque eles queriam a moeda deles, né? E eles cobravam a gente, cadê minha moeda? Cadê minha moeda? Então, a gente se deu conta de que aquilo era muito mais do que só um projeto de uma moeda de troca, que aquilo precisava de um grupo que fizesse aquele trabalho. Então, a gente entendeu que aquilo, então, seria algo que precisasse da mão de obra deles, que seria, então, uma cooperativa. Né? Que, então, pouco tempo já estava se consolidando, já estava acontecendo algo que a gente achou que ia demorar um ano, assim, lá no final do ano a gente vai ver algum resultado, mas já estávamos, né, com grandes números. Então, a gente foi adaptando, né? Nessa manhã mesmo, depois, então, eles foram para a sala de aula, o 4º e 5º ano, junto com a nossa prof. Priscila, e lá eles perceberam, não, gente, a gente que vai trabalhar nisso. Que dia? Como? A gente tem que organizar, comunicar todos, que vai ser uma vez por semana o recolhimento, e cada um dos alunos foi para uma área específica. O que eu preciso ter? Eu preciso de alguém separando as cores, preciso de alguém contando, preciso de alguém organizando depois de receber o óleo, para onde que esse óleo vai? Tudo isso eles organizaram nesse dia, e da próxima semana em diante foi com eles. Então, cada um deles tem uma função dentro da cooperativa. Chega a sexta-feira, que é o dia da cooperativa, que a gente tem uma programação mensal, e eles sabem, os pais recebem nos grupos, né, o dia que eles podem trazer os produtos para se organizarem também. Então, cada um tem sua função, a função da triagem, a função do banco, a função de contar tampas. Então, cada um queria o seu crachá, eles sentiram essa necessidade, porque eles se sentem importantes nesse projeto, que é eles que fazem acontecer, né? Aqui, então, a gente tem um vídeo para mostrar para vocês, porque além de fotos, a gente acha que o vídeo vai transparecer mais o que é esse momento, né? Com o vídeo de tudo o que acontece na sexta-feira de tarde, quando o aluno traz o seu material para a escola. Isso. Aqui, então, é a aluna Evelyn, né? Ela está chegando, a cooperativa, então, todo esse momento acontece no salão da nossa escola. Eles que organizam as mesas, já se posicionam nos seus lugares. Aqui as latinhas, ela entrega as latinhas, a colega recebe aqui e já vai para a contagem das latinhas. Ali, então, eles têm toda a questão do IPI deles, né? As luvas, a roupa. Aí, então, lá no início ela recebe essa notinha, esse recibinho, e ali ela vai dando um checkzinho, né? Dizer, quantas latinhas? Só a quantidade de latinhas, a quantidade de óleo, e agora, então, ela vai para a parte das tampinhas, que é onde a gente verifica e percebe que tem um pouco mais de trabalho, né? Principalmente da contagem, demora um pouquinho mais, e sempre esse acompanhamento de tarde, então, é com a prof. Priscila, com eles, e comigo também, às vezes, né? Dependendo da semana, porque é 4º, 5º e 3º anos que ficam nesse atendimento aos outros alunos da escola. Então, nessa triagem, eles fazem a contagem das tampas e separação por cores, né? Então, tem as seleções ali. E cada aluno dessa cooperativa, ele é organizado de acordo com as suas habilidades, que ele desenvolve melhor, né? Então, a gente...
eles mesmos se organizaram dessa forma, né? Então, ali ela já tem o recibo dela, onde está identificado quantos óleos ela trouxe, quantas latinhas, quantas tampinhas. Ela entregou, então, nessa notinha ela está com os 3 itens, agora vai para um controle interno, que é onde a gente já tem desenvolvido, junto com o auxílio, né, de outros profissionais, tabela, que todos os professores conseguem verificar e saber certinho, e o aluno passa ali, então, para o grande final ali, que vai receber no banco as suas notinhas. É isso. Então, continuamos a apresentação ali. Então, efetivamente, eles recebem essa nota. E o que acontece com essa nota? Eles, uma vez por mês, então, eles têm a lojinha, né? A gente inicialmente pensou em fazer questões diferentes, mas a lojinha tem tanto sucesso. Então, inicialmente, a gente criou a lojinha com produtos doados pelas professoras, porque a gente não tinha nada para começar, né? Mas eles precisavam ter um retorno financeiro, né, deles. E como a gente via por essa tabela, por coisa, tinha crianças com 50, chegando a 100 narcisos, e eles perguntando, prof, a lojinha. Então, nos organizamos, a primeira já aconteceu em junho, e agora, no dia antes do recesso, teve a segunda lojinha. Igual a diretora falou, são itens bem básicos, né? Até itens de valores um pouquinho maiores. A nossa lojinha vai de 1 a 50 narcisos. É exposto ali no mesmo local que é feita, a cooperativa também é feita a lojinha, né? Num dia específico. Eles vão com as suas turmas, trazem seu dinheirinho e fazem a escolha de um item. Então, a gente tinha itens de valor de 1 moeda, porque todos tinham uma moeda. Então, eles tinham itens como adesivos, que era o que eles mais gostaram. Coisas simples, um adesivo. Aí tinha coisas que valiam até 50 moedas, né? Então, na primeira lojinha, eles viram que eles precisavam juntar mais moeda. Então, alguns, na questão de educação financeira, eles não queriam gastar na primeira loja, porque eles só pegaram uma coisa simples, porque eles queriam guardar para ter dinheiro para a próxima lojinha, porque eles queriam algo lá. E aí, o exemplo é o Davi. O Davi é do 3º ano. E a gente fez a organização do pré em diante. E ele ficou de olho naquela bola. Ele dizia, eu quero aquela bola. Tomara que ninguém compre aquela bola. Então, são coisas que eles almejaram. Eles trouxeram materiais, mobilizaram as famílias deles, porque muitos traziam tampinhas que estavam sujas, gente. Sujas, que foram juntadas da estrada, que iriam para um rio. Então, tem toda essa questão ambiental. E eles trouxeram e... com aquilo ter um valor tão grande e eles poderem fazer a compra deles. Então, o pré tem na sala e os menores esse controle junto com as profs, que auxiliam muito nessa questão, né, de organização, porque eles não têm a noção de quantidade, de valor. Já os maiores têm, então os menores a gente faz a organização, tu tem tanto, então a gente pode comprar até ali, né? Já os maiores, não, a gente deixa eles se virarem. Deixa eles por conta, e a gente percebe muito, assim, a primeira vez, né? Eu, com 6 anos, não comprava nada, né? Não tinha esse poder de escolha. Então, eles estão vivenciando isso, eles estão trazendo o material e vivenciando lá a escolha, sem pai nem mãe, escolhendo se quer um adesivo, se quer uma bola, se pode, né? Porque, às vezes, vai ter que ter o valor ali para ver bem certinho quanto o que vai escolher. Isso aí. Então, eles chegam ali no caixa e eles, que nem antes a prof. Josi falou, eles querem a resposta. A gente faz eles pensarem, quanto tu tem? Quanto tu vai gastar? Qual o dinheiro que tu tem? Então, para tentar comparar esse gasto que eles vão ter ali com a realidade deles, porque um dia eles vão ter que receber troco, eles vão ter que prestar atenção, eu estou recebendo o troco certo, não estou recebendo certo. E aí, os menores, a gente também sentiu a necessidade na última loja, porque a gente vai adaptando, né? Na primeira lojinha, a gente não fez uma notinha de saída do que eles tinham gasto. Agora a gente fez. Então, eles foram levando para casa quanto eles tinham gastado naquele produto, né? E eles saem faceiros contando para todo mundo que eles compraram naquele dia, com o dinheiro deles, né? Aqui a gente tentou colocar em fotos, assim, em registro, que a gente vai registrando, né, desde o início. Então, essa é uma aluna também do 3º ano, a Larissa, ela trouxe, nesse dia, principalmente, deu quase 2.000 tampinhas, só ela, com a mãe, lá foram juntando, trouxeram tudo, espalhamos lá no chão, e daí ela fez a contagem, ajudou a levar na cooperativa, recebeu seus dinheirinhos, esperou o dia da lojinha, e no dia da lojinha, nessa última lojinha, então, ela conseguiu, né,
comprar para ela essa chapinha ali, Babyliss. Então, dá para ver que é todo o ciclo do nosso projeto, tirando o material, né, recolhendo esse material do meio ambiente, trazendo para a escola, trabalhando o material, selecionando e fazendo a escolha final deles. E também a gente vai ter a nossa tradicional galinhada, sábado, dia 9, e a gente tentou propor, então, para as famílias que sentissem, porque as famílias também se envolvem nesse projeto, e tem alguns alunos que têm muita moeda. Então, deles poderem fazer a compra deles, da galinhada deles ou da família, de quem eles quisessem, né? E poder adquirir a ficha deles da galinhada com as moedas. E conversando e vendo com o financeiro da escola, né, de todo mundo que está fazendo essa galinhada, quanto que pode ser? Porque eu, como prof, de fora, achava que eles iam poder usar 5 narcisos e mais 10 reais, né? Mas não, então foi equiparado. Tu gasta 18 reais ou 18 narcisos e pode estar adquirindo o teu cartão ou mais cartão. E a gente já nota que a comunidade está bem eufórica, assim, pensando, nossa, meu filho vai conseguir, né? Ou eu vou comprar galinhada para a avó vai vir comer com a minha moedinha narciso. E a gente teve noção da proporção familiar que está tendo agora, né? Assim, a família tá cobrando a gente. Quantas moedas meu filho tem? Então, a gente tá fazendo esse controle, principalmente com os menores, que as moedas ficam na escola, que eles não levam para casa. E a gente tá fazendo esse controle mais ou menos seguido, assim, porque eles querem saber quantas moedas o filho tem. Tá faltando uma moeda, meu filho deve ter perdido uma moeda. Essa questão, assim, eles estão sentindo. Então, a gente vê que o engajamento familiar está acontecendo. Uhum. No começo, eles não percebiam tanto, mas agora a gente está tendo essa noção maior, assim. E por toda a troca, então, como a gente está recolhendo latinhas também, a latinha é um recurso que a gente avultou muito e foi, então, no finalzinho ali de julho, né, foi vendido essas latinhas. Nós tínhamos 50 quilos já de latinhas e entrou, então, R$1. O real entraram 300 reais para a cooperativa. E o que a gente vai fazer com isso? A gente levou para eles, então, levamos para o 4º e 5º anos esse resultado. Foi a primeira vez que dá para ver, eu acho, nessa foto, eles bem eufóricos ali. 300 reais, prof, o que a gente vai fazer? Que legal o nosso trabalho, né? Eles falando ali, foi muito, muito significativo. Isso aí. Então, a gente sempre envolve os próprios alunos, porque eles são parte da cooperativa. A gente é só uma ponte, a gente ajuda eles nas ideias, né? E a gente faz acontecer muitas vezes, porque são coisas que eles não conseguem. Então, nessa assembleia com os alunos do 4º e do 5º ano, que são os principais ali na questão da organização da cooperativa, então a gente pensou aí que uma parte a gente ia guardar para necessidades, coisas que iam surgir, uma parte seria guardada, comprados, então, itens para a lojinha, que pra ia acontecer, isso. E uma parte, então, para uma compra de uma cesta básica, né? Então, a gente, nesse intuito que a gente mostrou lá na frente, no início, dos alimentos, a gente, então, introduziu a cesta básica, né? Porque teria um retorno direto para os alunos que a gente tem, que teriam necessidade. Então, os alunos do 3º ano foram fazer essa pesquisa, a gente não fez uma quantificação de itens de cesta básica, porque a gente quer produtos não perecíveis, e eles foram vendo no mercado o que era necessário, o que era interessante, porque para a família deles é importante. A gente não tinha colocado uma bolacha, por exemplo, na pesquisa, na nossa pesquisa de preço, mas um aluno disse, na minha casa é muito importante ter bolacha. Então, a gente viu que eles foram montando o que eles achavam importante. E aí, lá dentro do mercado, eles viram os produtos de higiene, né? Pasta de dente, sabonete, e eles falaram, não está na lista de produtos de alimento, mas é muito importante a gente tomar banho, a gente ter nossa higiene, e na minha casa nem sempre tem. Então, eles foram linkando. E também toda a questão, né, da educação financeira ali de novo, porque eles foram vendo o que era de marca e o que não era de marca, mas funciona igual. Então, eu não preciso comprar o mais caro se o mais barato também funciona. Né? Buscando ter mais itens, eles foram diminuindo, então, o valor do item, né? Então, eles perceberam na prática mesmo nesse dia. E a pesquisa foi feita, né? A pesquisa com o público, com o nosso público foi feito, e a gente tem... Pode passar. A gente tem 15 famílias da nossa escola, 15 famílias que disseram sim, que aceitam e que necessitam de uma doação de cesta básica. Então, esse é o escopo final lá, né? A gente vai recolher todo o material, as crianças vão trabalhar, as crianças vão ter esse prazer da lojinha, mas a gente vai estar retornando toda para a comunidade.
E uma coisa que a gente já percebe como escola, que muitos dos alunos que estão com muitas moedas Narciso são também as famílias que vão precisar, que disseram sim. Então faz mais sentido, a família está mais engajada, porque está vendo que está transformando aquele material em alimento para eles. Isso aí. E crianças que talvez não teriam acesso a algumas coisas, por exemplo, fazer uma compra numa loja, estão conseguindo fazer uma compra, levando alguma coisa para casa, porque eles estão trazendo materiais que eles conseguem juntar da família, dos avós, né? O óleo, por exemplo, são coisas que eles vão pedindo para outras pessoas ajudarem eles, e aquilo envolve a família, né? Eles tornam aquele momento tão importante. Aí aqui, eu acho que a palavra envolvimento que a gente buscou lá no início do ano letivo, já visto que aconteceu. Né? Lá em março, a gente, como que a gente vai fazer, vai participar do Tampinha Legal de forma mais efetiva com a nossa escola? Com os alunos, né? E é isso que a gente está conseguindo fazer. E foi um projeto que é iniciado esse ano, mas já tem por eles, porque os alunos do pré participam. Então, eles vão ter moeda para o ano que vem, vão ter outras moedas e vai surgindo e vai só melhorando. Então, aqui nós temos os totais, né, que a gente teve de moedas, né? Então, início de maio, a gente teve uma quantidade, por exemplo, de tampas, de 11.445 tampas. Agora, em julho, a gente já teve 34.835 tampas. O óleo também é algo muito perceptível para nós, que a gente já recolhia na escola, né, nos outros anos, e nunca chegava a 50, 70 litros no ano. Então, nesse curto prazo, a gente já dobrou o que a gente tinha e está vindo mais, né? Está vindo mais. Depende da semana, vem variados, assim, todas as turmas trazem e a gente vai anotando, né? Então, aqui a gente tem todas as parcerias que a gente tem nesse projeto. Então, quando a gente iniciou o projeto, a gente pensou no que a gente poderia trazer de parceiros, a gente foi vendo necessidades, né? Por exemplo, a gente precisava entender o que então é uma cooperativa. Então, a gente chamou a Mônica da Coprova e a gente foi lá com uma turma conhecer o que é a Coprova, como funciona, que é uma cooperativa que tem os produtores de alimentos, mas a gente também tem a cooperativa do Sicredi, que é em parceira com as escolas, pela questão da educação financeira, pela questão de ser uma cooperativa de crédito. Então, são duas cooperativas diferentes, mas que são cooperativas. Então, eles precisavam entender, porque a gente ia trabalhar com alimentos em algum momento também, a gente ia trabalhar com a questão ambiental e também uma forma, né, da cooperativa. E logo foi surgindo, então, como a gente trabalha com materiais, a sujeira, a mão suja deles. E entramos em contato com o nosso Hospital São Sebastião Marte e passamos uma tarde com todos os alunos da escola, entendendo melhor, então, da higiene das mãos, que surgiu desse projeto, de tanto lado de casa ou dos que trabalham, né, na cooperativa ali. Prof. E desse dia, então, em diante também, com recursos, com EPIs específico para eles. E foi bem produtivo, assim, todos os alunos passaram, entenderam melhor, né, a sujeira, tudo, e depois aqui a gente tem também do IFSU, uma parceria bem legal que está acontecendo, porque a gente quer registrar quanto que cada um tem, a quantidade, quanto que saiu, quanto que não. Então, nós e os alunos também tiveram, né, todo mundo participou de uma tabela, né, de Excel, alunos de 4º, 5º ano lá planejando e verificando o que estava acontecendo, para daqui um pouco, o futuro, então, da parte tecnológica do projeto, é a gente ter um aplicativo, que os pais consigam verificar quanto que o filho tem, quanto que não tem, cada um deles ali dentro, né? Isso tudo está andando e está vindo muitas coisas boas, né? Tá tudo acontecendo que a gente idealiza às vezes e na prática tá fluindo com o auxílio de muita gente, de todo mundo. Então, a gente criou o logo do nosso projeto, que tem a abelha, porque logo que a gente iniciou a primeira reunião lá na sala a primeira reunião que surgiu, então, a cooperativa, a gente pensou, então, na questão que poderia ser o nosso símbolo. A gente lançou ali o desafio de criar o logo. Então, eles usaram a abelha, porque, por coincidência, a professora Cláudia lá tinha uma abelha lá na sala, porque é o projeto dela, e aí a gente conseguiu, porque ela tinha contado uma história para eles, então eles conseguiram linkar essa questão da abelha, dela fazer essa função de aos poucos, todos ajudando, a colmeia funciona. Então a cooperativa também é assim. E o nosso projeto só funciona porque a gente tem a parceria de toda a escola. Nossa escola
tanto de todos os professores, do pré, a estagiária, todos eles participam, e principalmente as famílias, porque se a gente não tivesse toda essa rede participando dentro da escola, não é um projeto da Prof. Catiele, da diretora Júlia, é um projeto de todos, então é algo que vai ficar, como a Prof. Cati disse, então a gente precisa dessa união, então a maior parceria que a gente tem é a MF Narciso, né? Chegando ao fim, eu acho, dessa apresentação, que é curta, né? Mas a gente conseguiu fazer um relato bem importante de pontuar assim, tudo o que está acontecendo nesse primeiro semestre do ano e convidar todo mundo, né, para vir conhecer o projeto das moedas e tantos outros projetos que a gente está desenvolvendo na nossa escola, dia 9 de agosto, então, nossa mostra pedagógica, e também vai ser o dia da galinhada. Então, quem quiser adquirir uma galinhada, é só entrar em contato nas redes sociais da escola, que a gente tem um Instagram, onde a gente posta também o que vai acontecendo, né? O que a gente está fazendo. Então, convidamos vocês para seguir, conhecer um pouco mais também, né, do nosso trabalho, porque a gente acha bem válido a gente compartilhar aquilo de bom que a gente faz. E a gente agradece, então, a SME por essa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que a gente faz com os nossos colegas da rede, que a gente sabe que são potentes, que todos podem fazer, que são ideias que acontecem quando a gente tem pessoas que ajudam, né? A gente tem uma equipe que funciona, então a gente fica feliz. Eu fiquei bem feliz lendo alguns comentários aqui, até um pouco emocionada, porque realmente é um projeto que brilha os nossos olhos, porque a gente faz com amor e a gente vê que a comunidade tá ajudando, né? E principalmente ler ali o pessoal querendo participar, né? Querendo ter também as suas moedas narcisistas, coisa que a gente não imaginava, mas que está crescendo e está sendo cada vez mais, a gente fica mais feliz. Meninas, Escola Narciso, não tem como dizer diretora, prof, porque é de fato, e a gente vivencia isso há mais tempo, é uma escola imbuída dentro daquilo que é mais raro e precioso na educação, a aprendizagem dos alunos. Quanto aos elogios, vocês viram ali, a prática, ela é envolvente, ela extremamente linda, né? Faltam palavras de tão completa que é a apresentação de vocês. E ficamos muito felizes por este projeto poder ser assistido novamente no nosso canal do YouTube, porque são tantos detalhes, desde uma planilha de Excel para uma escola que trabalha com alunos de primeiro, de pré ao quinto ano. O Excel, há muito tempo atrás, jamais passaria em mente dentro de uma proposta para alunos de anos iniciais. E vocês desmistificaram isso. Vocês traçaram novas rotas, e isso é trabalhar com a sensibilidade do olhar docente. Toda essa prática de aprendizagem, ela é somente possível e acessível por este olhar qualificado do docente. Colegas, quanta emoção poder compartilhar essa prática tão significativa da nossa rede. Poder dizer que a escola é uma escola que está dentro desse projeto. O quanto os alunos potencializam a sua vivência. Perceber que eles vão poder comprar a galinhada com as suas moedas, com as suas cédulas, dá para eles o poder de participar, da autonomia, de não precisar tão somente da autorização dos pais, numa perspectiva de que há pouco aqueles pais não poderiam estar adquirindo aquela galinhada, né? Vocês tornaram uma ação comum em algo acessível a todos, e sim, com a responsabilidade do aprender. Fico aqui muito emocionada quando eu falo deste projeto com vocês, né? E essa emoção perpassa por todos os comentários que a rede também colocou ali. Então, novamente, muito obrigada por compartilhar essa rica experiência. Tenho certeza que nós teremos visualizações posteriores, pois ficará gravado no nosso canal do YouTube, até como uma fonte de pesquisa. Muito obrigada, meninas. Até mais. Até sábado, porque eu vou lá buscar minha galinhada, né? E observar esses projetos lindos, lindos, lindos. Certo?
Então, Certo. para dar